Oi, pessoal, eu sou Carolina Erzenhuti, idealizadora da Aborda, e esse é o quinto episódio da terceira temporada do Abordaria. Para quem ainda não conhece a gente, a Aborda é uma plataforma inovadora para arte e cultura contemporâneas na América Latina. A gente trabalha com a representação de artistas visuais, conectando esses artistas ao mercado através de projetos artísticos diversos. Hoje a gente recebe um convidado muito especial, Thiago Conspi. É artista visual, muralista e ilustrador com 25 anos de trajetória. Representado pela Borda e com um trabalho que transita entre ateliê, o grafite e o muralismo, Conspe é uma figura central na cena da arte urbana de São Paulo. O trabalho do Conspe investiga a presença e a identidade de pessoas pretas nos espaços públicos e sociais, provocando reflexões sobre representatividade, ancestralidade e questões afrodiaspóricas. Nesse episódio, vamos explorar sua trajetória, sua relação com o grafite, com o hip hop e refletir sobre as questões que permeiam esse universo. Bem-vindo, Conspe! É um prazer ter você com a gente. É muito feliz aí que a gente finalmente conseguiu gravar esse episódio. Queria que você se apresentasse brevemente, desse as suas boas-vindas. Enfim. Olá, olá, olá a todo mundo que está ouvindo. Pô, agradeço o convite, agradeço as palavras também, a linda apresentação. E ansioso para esse bate-papo aí, acho que vai ser bacana. Ah, perfeito. Conspe, eu vou fazer minha audiodescrição, em seguida eu vou pedir para você fazer a sua. Bom, para quem está me ouvindo, eu sou uma mulher branca, de cabelo louro, encaracolado, na altura dos ombros. Eu uso um óculos preto. Eu estou gravando da sala da minha casa, aqui em São Paulo, atrás na minha parede atrás de mim tem vários quadros, tem uma flor, e é isso. Eu estou com uma blusa de alça que hoje está fazendo calor aqui na Pauliceia. Ó, sou Conspi, eu sou um homem preto, eu sou alto, tenho uma barba média, careca, uso um óculos grande e tem alguns quadros também aqui atrás de mim. E tô com uma camiseta oversized. Conspe, a gente vai começar essa conversa lá do passado, né? Eu, quando pensei em gravar esse podcast, ele foi, primeiro, por vários motivos, né? Porque a gente grava esse podcast com vários artistas da Aborda, a gente ainda não tinha gravado um com você. Fazia um tempo que a gente também não gravava um podcast só com um único artista. Né? Eu acho que também vai ser muito legal, porque a gente não grava só com um, inclusive, é um privilégio. Olha, sinto-se muito privilegiado, são poucos artistas que a gente grava esse podcast especial da trajetória, mas para mim me veio assim uma coisa muito importante. Primeiro, eu já conhecia um pouco da sua trajetória, né? Eu conhecia o seu trabalho por conta da nossa relação, mas para quem não sabe, o Concha é uma pessoa muito discreta, então não é de falar muito, né? E aí aquela viagem que a gente fez com a Luna para São José dos Campos, e aí você veio me contando, né, o mundo do grafite dos anos 2000. E eu falei, caramba, o Cospe é uma lenda, né? Eu já sabia que era um pouco, né? E aí, aquele dia eu falei, gente, a gente precisa contar essa história, né? Contar o quanto que o Cospe é essa lenda na arte urbana e no grafite paulistano. E aí, Cospe, né? Você cresceu em Perus, na zona norte daqui de São Paulo, influenciado muito pelo movimento hip hop dos anos 90 e 2000. E na sua trajetória pessoal, assim, como é que foi? Veio primeiro o grafite, veio o hip hop, ou foi esse envolvimento do grafite que levou ao hip hop? Como é que chega, né, para você esse mundo ali que eu acho que era tão efervescente e pulsante nessa época aqui em São Paulo? Também, se você quiser contar um pouco como é que era a cena, eu acho que é muito legal para quem vai estar ouvindo, que não tenha noção de como era a cena do final dos anos 90 e início dos anos 2000 aqui em São Paulo, né, do hip hop. Então, eu acho que essa história começa comigo de pequeno mesmo, porque eu já tinha meu pai que ouvia rap dentro de casa, mas era isso, ele ouvia ali disco de vinil e tal. Só que eu peguei uma fase em que minhas tias iam muito no baile, então eu tava ali de pequeno e eu via muito elas nesse movimento de ir, voltar de baile e tal, e conhecer música e trazer música para dentro de casa e tal. Começou por aí. Eu tinha mas assim, começou mesmo pequeno mesmo. Eu lembro de gostar já de algumas músicas ali, já tipo a Bambata,
as músicas já de São Paulo, alguma coisa do Edinaldinho, alguma coisa de baile ali da Chic Show, que elas tinham um vinil lá, chama O Som das Ruas. Eu tenho esse disco até hoje. Eu peguei delas e eu tenho ele até hoje aqui em casa. É um vinil chamado Som das Ruas, que é a segunda gravação, a segunda coletânea de rap de São Paulo. E eu já tinha isso de criança mesmo. Eu lembro de. Antigamente, tinha aquela TV. A TV era UHF e VHF, né? E lá na minha casa, quando eu virava no UHF, pegava a MTV. E isso ali, para 93 ali, eu lembro de assistir o Yo MTV Raps, passava o Yo MTV gringo. Nem tinha apresentador brasileiro, só passava o mesmo, que era de lá. E eu assistia aquilo, mas eu era criança mesmo, eu tinha 9 para 10 anos ali, acho que eu assistia isso. E eu acompanhava meio que a cena dali, né? Era, de criança acompanhava isso, eu gostava bastante de rap já. E acho que com 11 anos que eu fui conhecer um pessoal lá de Perus que já gostava de rap, já fazia rolê, o pessoal mais velho que eu. E, e passei a entender um pouco mais do que era, tipo, o que era o rap, o que era o hip hop e como que caminhava um pouco dessa cena, assim. Aí eu comecei, meu pai trabalhou por anos ali no prédio que é a Galeria Olido aqui em São Paulo. Ele trabalhava ali. Então eu ia trabalhar com ele, eu já via as coisas acontecendo ali, sabe? Já tinha os caras dançando break na rua, quando eu ia para lá no final, né, no começo dos anos 90. Eu via cara dançando break na rua, do lado era a galeria do rock, né? Que já meu pai comprava disco ali, cortava cabelo ali. Já era um movimento, né? Era um final, era uma transição, né? O final do funk ali, o pessoal do funk e começo do hip hop pegando força. Então eu via isso de criança. Só que aí quando foi isso, quando eu fiz 12, 13, foi quando pegou mesmo, assim, foi quando eu comecei a sair de Perusa, comecei a conhecer mais gente de fora, e eu comecei a dançar break e acompanhar isso, assim. Então eu vinha para cá, pro centro, eu vinha em outros lugares, assim, dançando break. Então foi isso, assim. Primeiro chegou o rap, depois veio o break, e o grafite veio por último, assim. O grafite era uma coisa que eu via, mas eu não desenhava nem nada, eu via o grafite, mas não interagia, não tinha muita coisa. É, um dia, então, isso coincide com o meu início, assim, porque acabou as férias, acabou não, começou as férias, acabou as aulas, começou minhas férias quando eu acabei o ensino fundamental para ir para o ensino médio, assim, foi meu último dia da oitava série, e eu lembro que eu desci no lugar que o pessoal ficava dançando break lá, o pessoal treinava, e não tinha ninguém, eu, tipo, fui para lá, a gente não tinha telefone, não tinha nada na época, né? Desci lá, não tinha ninguém, e tinha um camarada também que ele foi para lá para encontrar alguém, era nosso ponto de encontro ali de Perus ali. Ele também foi para lá e só tava eu e ele. Aí só que ele é grafiteiro. E aí ele falou, pô, tô indo pintar um muro ali. Vamos lá, então. Aí a gente foi conversando. Era um cara que eu só cumprimentava, assim. E a gente foi conversando, eu fui lá e fiquei vendo, assim, ele pintar. E eu tinha uma bagagem visual só de clipe de rap, na verdade. Eu tinha assistido Beat Street, mas eu tinha muita bagagem de clipe de rap. E aí ele falou pra mim assim, ô, tem umas notas aí, você quer pintar? E assim, eu falei, pô, nem desenho nem nada. Ele falou, ah, vai aí, vai aí. Eu fui, peguei um látex azul, assim, escrevi hip hop com as letras quadrada na parede, assim, e contornei de preto. Ficou terrível. E aí, e Mas, aí, mas então você começou fazendo letra, né? eu acho que começa fazendo letra. O grafite, né, ele tem essa essência, né? O grafite é da letra mesmo, ele veio da letra. Eu acho que pra cá, depois dos anos 2000 pra cá, começa a ter essa identidade do personagem e a gente fazer grafite com letra e personagem. Isso é uma coisa do hip hop mesmo, já, né, já se fazia isso nos trens aí em Nova York e tudo mais. Mas eu acho que na América Latina como um todo, acho que na América como um todo, assim, eu não sei falar da Europa, mas de quem eu tive contato nos anos 2000, falando em América mesmo, assim, tanto dos Estados Unidos quanto, né, do México para baixo, se focava muito na letra. Então, o grafite era meio que xiita, assim, você falava, não, eu quero letra, tá vendo? Radical é letra. Se você fizesse personagem, a galera já ficava meio te colocando numa outra gaveta, assim, já meio que.
né? Não tinha essa palavra do muralismo na época, né? Não se falava isso. Lógico que tem um movimento muralista, não é? Mas não tinha isso na rua, tipo, era meio que os caras falavam, isso aqui é personeiro, sabe? Faz personagem ali. É outra parada. E Conspe, me conta uma coisa. Por que que é Conspe? Você passou a assinar Conspe, a pessoa escrever Conspe? Como é que foi isso, assim? Isso é uma outra parte da história, peraí. Isso é o seguinte, eu tinha. Eu tinha essa coisa, né, com o rap, né? Eu ouvia muito rap, sempre ouvi muito rap. E quando eu conheci os primeiros caras lá em Perusa, a primeira galera que eu conheci, eles eram do rap, eles faziam rap, tinha um grupo de rap. E a partir desse cara eu conheci ó, o Clevinho, ele é meu parceiraço até hoje. O Clevinho me apresentou outras pessoas ali que também faziam rap lá em Perusa. E o rap lá é muito forte, tem vários grupos de rap lá. Na época do boom do rap ali, final dos 90, começo dos 2000, teve três grupos lá de Perus que tocaram na 105, os caras faziam show pra caramba, então. Então, eu tava ali, né? Essa coisa estava acontecendo ali, 97, 8, 99, 2000, essa coisa estava acontecendo e eu tava ali no meio com a galera. Eu era juvenil ali, eu mais novo deles, mas tava ali fazendo rolê e tal. E aí a gente fez em 2001, eu fiz um grupo, né, com outro camarada, a gente chamava Conspiração Subterrânea Crio. Então a gente se propôs a ser uma trio, porque eu já fazia grafite e tinha a parte do rap. Aí eu sempre quis ser DJ, assim, isso é uma parada, eu sempre queria ser DJ. Tinha bastante disco em casa, bastante CD e tal. Mas a gente não tinha dinheiro para fazer isso, né? Pra equipamento e tudo mais. Então eu era o DJ ali, meio que só colocava a base ali, os caras cantavam rap. E foi isso, de 2001, acho que até 2004, 2005 teve esse grupo Conspiração Subterrânea. E como eu fazia tag, eu escrevia conspiração e tal, ali. Quando acabou, eu achava muito louco só esse teco escrito consp. E aí eu assumi esse nome. E foi uma coisa assim, eu comecei depois, né, quando eu comecei a fazer grafite, eu comecei com esse cara que me apresentou o grafite. Eu comecei com ele, a gente tinha uma dupla ali, e ficou fazendo, a gente assinava com essa dupla, depois eu comecei a fazer consp, a partir de 2004. Foi 2004 eu comecei a fazer consp. Ah, que E aí foi. E Foi um apelido que eu me dei. Ah, que massa. E Cospe, deixa eu te perguntar uma coisa. Você teve um momento assim que você saiu da tag e teve personagem, ou você nunca teve um personagem seu assim? Teve. Eu fazia a letra e fazia a letra e personagem, porque a gente compunha, né? Fazia a letra com um personagem de fundo, um personagem no meio da letra. A gente. O grafite que eu fazia era muito característico do hip hop, assim, era muito. Não tinha nada que me colocasse como destaque, assim, eu acho. Acho que eu fazia bem o que era a produção da época ali, fazia o grafite tradicional. Tava na moda. Até essa época aí. Não é que tá na moda, é o que é o básico mesmo. É como Sim. o break. O break tem os seus passos ali, que é o top rock, o footwork e o freeze. É o básico. Desse básico você abstrai ali e você cria a sua identidade. Mas aquela identidade primária você tem que ter, né? É a base mesmo. Era o grafite, o piece, o wild style, a tag e o personagem. E alguma coisa de cenário, né? Eles fazem aquele cenário sempre que risca uma linha de fundo e é sempre uma linha do horizonte ali e você monta um cenário a partir disso. Entendi. É, Então, era esse tradicional, assim. Eu acho que a partir de 2006 quando eu comecei a ter mais contato com o pessoal lá do Aprendiz, lá da Vila Madalena. O Eimar, foi o primeiro cara que eu conheci, foi o Eimar. Eu acho que eu conheci o Eimar num evento, tinha um evento aqui na cidade de São Paulo, que era da época da Marta, prefeita, chamava São Paulo Capital Grafite. Esse rolê aconteceu cada um em um bairro, cada edição em um bairro, e a prefeitura que bancou, né? Então o Eimar era cara, o Eimar dava aula lá no Aprendiz, lá na Vila Madalena. E ele foi, né? Quando ele foi em São Paulo, eu em São Paulo, quando ele foi em Perus, eu tive contato com ele, a gente acabou ficando conversando e tal. Quando eu comecei a frequentar mais a Vila Madalena, eu comecei a ver o que os caras faziam, assim. Então era aquela turma de Chais, o High Graph, uma galera ali. E eu comecei a tentar fazer esse lance do abstrato que eles faziam, assim. Eu fui indo por esse caminho uma época, isso aí acho que de 2004, 2005 até 2008, 2009.
Ali em 2009, ali meio que eu já estava meio esgotado disso, assim, eu já achei que já não tinha mais graça e tal, e eu comecei, só que eu já fazia esses personagens que eu faço hoje em dia, eu já fazia isso em roupa, em camiseta, em bolsa. E aí eu comecei a levar isso pra rua. Eu falei, cara, eu acho que é isso aqui, assim, acho que isso aqui é mais a cara de eu levar pra rua, assim. Então, já era uma coisa mais saindo do grafite, assim, porque eu já não fazia tanta letra e comecei a levar essa coisa de personagens com essa influência africana pra rua nessa época aí. Ah, que massa. A gente pode fazer um podcast inteiro só você contando a cena do grafite dos anos do hip hop nos anos 90. Eu fiquei com uma curiosidade, eu vou fazer minha última pergunta, eu prometo que a gente vai entrar em breve aqui no seu trabalho, na narrativa do seu trabalho. Mas assim, a Zona Norte ela era um polo de hip hop em São Paulo, assim, que você conta essa coisa, né, de você vir para Vila Madalena, né? Assim, é uma é um movimento, né? Longe, né? Uhum. Então, como é que era assim? Era um lugar, era um polo, assim, a coisa super acontecia aí, ou você precisava vir para o centro para estar nesse encontro? Né? Você comentou algumas coisas ali da Olido, né? Ali bem do Uhum. centrão de São Paulo, mas eu queria entender isso, assim, a Zona Norte, como é que era, assim, a Zona Norte nesse momento, assim, que a gente está falando, como você falou isso, de 2001, 2002, 2003, né? Isso, né? Estamos falando de 20 anos atrás. Eu acho que ali na região ali, porque Perus é o seguinte, Perus, eles chamam ali a imprensa chama de Noroeste. Tipo, Perus tá ali na região Noroeste, porque Perus é o bico do mapa. O bico do mapa de São Paulo lá em cima é Perus, assim, tipo, tem uma saidinha assim. Então é isso. A gente tinha o convívio da galera da Zona Oeste, que já era ali, da parte do rap, já era tipo o Expressão Ativa, o Cartel Central e o Império ZO, eram os grupos dali de Perus, ali, Perus e Jaraguá. E tinha o RZO que já era muito grande, falando de Zona Oeste. Então, a partir do momento que o RZO ficou muito grande ali, a galera, sabe, vai chegando muito grupo de rap a partir disso. E eu, como a gente estava no meio, na Zona Norte mesmo, ali da Brasilândia, Cachoeirinha, Santana e Mirim, era muito grafiteiro, muito, assim, acho que até hoje, né? Tanto porque acho que é do mesmo contexto, porque o Binho é de lá, o Zezão é de lá, tem uma série de o Tinho, né? O Tinho também é Zona Norte, tinha o Grafes, eu acho que porque tinha essa efervescência ali, tinham grandes grafiteiros ali, que eram mais antigos, que é uma 2 gerações antes da Era minha. isso que eu ia te perguntar. Estamos falando, né? Zezão, Binho. Estamos falando de que 2 gerações antes da sua? Não, uma geração antes da sua. Não, acho que duas, porque é o seguinte, ó, acho que o Zezão é uma geração antes da minha, Sim, junto com o o Raid Binho, o Binho são Rauer, duas, né? o Binho Porque depois, né? isso, o Binho primeiro, lá, lógico, o Binho começou a pintar em 84, eu nasci em 85, né? Então, assim, Ele começou a pintar em 84. eu Cara, nasci em 85, então, assim, a gente tá falando, né? Aí depois, eu acho que marca uma nova geração ali, 93, 94. entendi. E aí tem uma outra que é a minha de 97, 98 para frente, assim. Mas são etapas diferentes, sabe? Tem um recorte ali, eu acho. Então, Porque só para contextualizar aqui quem está ouvindo a gente, que eu acho que é legal também, que a gente agora vai falar dessa sua trajetória de 25 anos, né, de trabalho, está falando, né, de você com 40 anos, né? Você começou aos 13, 14, é isso? isso, eu comecei a pintar com 14. 14 anos. É muito tempo, né? E conspe, então, eu acho que agora vamos, né, vamos sair que a gente poderia ficar aqui na história do hip hop e do grafite paulistano durante horas, né? Eu e a Má, porque eu fico aqui, cada vez que eu converso com você, eu aprendo pra caramba, obrigada. Então, eu queria que você contasse um pouco, né? A gente sabe que o grafite é uma das expressões artísticas centrais da cultura hip hop, né? E que tem essas raízes na denúncia social e na resistência. E aí, considerando a sua trajetória assim, de 25 anos, né, inserido nesse movimento, né, como é que você percebe a evolução do grafite como essa expressão social no Brasil de hoje, assim, né? Quais são as mudanças que você mais observou, o que que mudou, o que que evoluiu ao longo desses anos, né? Porque eu acho que uma das coisas que é muito interessante do seu trabalho, toda vez que eu falo assim com entusiasmo de você para alguém, eu falo um pouco sobre isso, né? Sobre alguém que
começa, né, exatamente nesse lugar, por isso que eu acho muito legal a gente começar contando, né, da onde você vem e dessa essência do grafite, né, daqui de São Paulo, mas que você vai fazer uma jornada, né, onde você vai percorrer uma série de mudanças, né, vai observar essas mudanças e que o seu trabalho ele vai acompanhar essa trajetória. Eu acho que isso é o que é mais Sim. potente do seu trabalho. E eu queria que você contasse isso, né? Como é que você vê essas mudanças, né? De que maneira que você observou tudo isso que a gente chega hoje, como você mesmo disse, né? Hoje a gente tem essa palavra muralismo muito usada, né? Pelos próprios grafiteiros dizendo que são muralistas, né? Você hoje é considerado um muralista, né? Vem do grafite. Como é que você vê? E também como é que você vê isso? Esse uso da arte urbana para essa denúncia social, o quanto que isso ainda está presente, o quanto isso ainda é importante, né? Como é que você, digo assim, se você pudesse fazer um apanhado rápido, né, sobre esses 25 anos, como é que você enxerga isso, né? As evoluções, né, os retrocessos, enfim, tudo. Então, assim, de verdade, a cena do grafite, ela acontece. A cena do grafite, ela acontece, sempre aconteceu. Eu acho que a gente só ganhou com a internet, a difusão de informação, a gente só ganhou com isso. O grafite na periferia ele acontece exatamente como acontecia nos anos 90, só que com mais força, né? Eu acho que ele tem mais força, a gente consegue popularizou isso com mais ênfase, né? Isso foi bem popularizado, acho que a gente encontra murais gigantescos na periferia hoje, e isso nos estados que eu visito, que eu conheço, eu vejo que isso acontece também, assim, acho que às vezes com menos acesso a material, mas ainda assim a cena acontece. Acontece como era de quando eu comecei. O que a gente ganhou foi popstars aí. A gente ganhou alguns popstars. A gente teve artistas que chegaram ao mainstream. Tem gente que tá, porra, viajando o mundo. Tem, sabe, isso é positivo, assim. Eu não consigo ver isso como negativo. É, A gente está dentro do contexto capitalista, que transforma tudo em produto e aí você joga esse jogo ou não. Eu vejo por esse lado, assim. Então, eu divido as duas coisas porque, sim, você pode estar dentro do mundarismo fazendo um dinheiro, trabalhando com isso, e ainda assim você pode pintar na quebrada e ser um negócio raiz, assim. Acho que não tem como... Você pode viver esses dois mundos. Então, eu tenho contato com a galera de fora de São Paulo, assim, e eu vejo, mano, grafite rolando, grafite acontece mesmo. Grafite raiz, grafite hip hop, ou grafite como protesto mesmo, grafite que nem é ligado ao hip hop, mas é mais meia punk também, né? Punk também teve esse envolvimento. Isso aí, essa cena acontece. Essa cena acontece, vai acontecer e você não freia, não freia. Eu lembro que aqui em São Paulo, em 2006, quando o Kassab resolveu apertar os grafiteiros aí, falar, não, vou apagar e vai reprimir, vai levar para delegacia, foi acho que a época que eu mais pintei. E aqui no centro também, acho que é a época que a galera mais arrebentava, assim. A galera já fazia amizade com os caras que pintavam. Os caras do caminhão do cinza, os caras já tinham amizade, já chegava do lado do caminhão, ficava esperando o caminhão sair, os caras pintavam, era isso, assim. Era quem pode mais, chora menos. E a gente é um número muito maior do que a prefeitura. Mas é isso, assim, eu vejo que o que eu resolvi fazer foi levar essa caminhada do meu trabalho, levar isso como uma profissão, entender o lance de ateliê e a minha produção, o que seria minha produção na rua, o que seria minha produção no ateliê, e tentar levar isso como profissão de modo independente, né? De modo autônomo. Por isso que eu divido, assim, o que é grafite, o que é muralismo, o que é ilustração. Mas sou eu mesmo, assim, eu mesmo virando chaves. E você acha que, essa, né, pode ser um pouco polêmico para os grafiteiros, né? Mas você acha que hoje, vamos dizer assim, com essa, não vou usar a palavra nem mudança, nem evolução, porque eu acho que não é nenhum dos casos, eu acho que é com essa inserção de outros artistas, com outras maneiras de pintar, né? Com uma coisa que, de fato, como a gente falou, né? Um pouco mais inseridos nesse mundo capitalista, você acha que esse lugar do grafite como uma forma de protesto, como uma forma de uma resistência social, ele segue presente? Nessas novas estéticas, nesses novos artistas? Você acredita nisso?
Né, você está perguntando sobre os artistas que estão chegando, se eles mantêm essa veia de protesto? Ou os que estão chegando, ou, por exemplo, você hoje no seu trabalho, que né, acaba estando no lugar mais de moralismo, você enxerga, né, que você ainda, isso ainda é uma necessidade latente na sua pesquisa e na sua pintura, por exemplo? Pô, então, eu acho que é parte do meu trabalho. O meu trabalho, ele é político. Ele é político, faz parte de política. Eu escolhi falar sobre a negritude, eu escolhi falar sobre essa negritude com recorte na masculinidade, eu escolhi falar sobre o que essas pessoas passam na rua, o que eu, né, dentro desse contexto de um homem preto, o que eu passo na rua, o que eu recebo da sociedade, tudo isso está na entrelinha do meu trabalho. Assim. Você vai olhar, você vai ver uma pessoa bem vestida, né, dentro dos nossos padrões, dentro da cultura hip hop. A gente vai ver uma pessoa bem vestida, e uma pessoa altiva, olhando de peito estufado, olhando a pessoa no olho. E acho que como cada pessoa preta, né, do Brasil, essa pessoa tem suas problemáticas no dia a dia. Tem suas problemáticas. É coisa que a maneira que você vai sair na rua e como o racismo vai te acertar dessa vez, assim, cada vez é diferente. Você pode sair e ter um dia tranquilo, mas o dia tranquilo é o seguinte, você teve um dia tranquilo, mas, porra, você mora lá na ponta da cidade. O racismo está presente aí. Você foi morar lá na ponta da cidade. Foi o que te sobrou. Você foi morar lá no extremo da cidade. Você pegou um trem cheio, o trem é completamente diferente de você pegar a linha amarela. Tudo essa coisa tem a ver com racismo, sabe? Tudo isso tem a ver com racismo. Então, a partir do momento em que eu resolvo sair na rua e colocar pessoas pretas na rua e que as pessoas vão me dar feedback disso ou não, que eu vou tentar vender isso ou não, tudo isso é política, é uma escolha política. Então, é uma parte do protesto, é uma parte da contestação que veio do hip hop. Agora, pensando por um outro lado, e é aquele protesto mais veemente de você olhar na rua e ter o grafite ter uma frase, ou que tá ali, porra, carro de polícia pegando fogo, aquela parada. Isso acontece na periferia o tempo todo, sabe? O tempo todo. A gente vê o cerceamento do centro da cidade, que meio que foi criando uma zona de que alguns artistas interagem aqui e outros não. E até é difícil ter um lugar na cidade aqui, né? No centro da cidade de São Paulo, ter um lugar que você fala, esse muro aqui eu vou pintar. É difícil, é difícil. Então, por isso que eu falo que a cultura do hip hop, ela é uma cultura periférica. Ela acontece na periferia. Tem muitos artistas que escolhem não sair de lá. Tem gente que fez sua carreira pintando na periferia. Tem gente que tem o mesmo tempo de eu de rua, nem se liga de escrever o mar. A pessoa manda no vai, faz um evento de grafite, chama 50 grafiteiros no fim de semana e pinta uma escola de quebrada. Esse negócio acontece. Chamar os camaradas de domingo, de sábado de manhã, vamos pintar um muro? Vamos pintar um muro? Isso acontece todo fim de semana, em todo ponto da cidade. Essa parada acontece. Agora, pelo muralismo, a gente vê a inserção. Tem outros artistas, a galera que nunca andou na rua, nunca andou a pé, nunca chegou num muro e falou: Opa, tudo bem? Eu sou fulano, quero pintar o seu muro aqui. Tá? Tem gente que nunca fez isso. E pinta na rua. Então, mas essa galera tá aí, tá aí. Tem gente que tá pelo dinheiro, tem gente que tá pela fama, tem gente que tá porque foi fácil, foi confortável, alguém colocou ele no lance e a pessoa só foi e ganhou dinheiro e tá tudo bem, faz seu rolê. Mas o grafite em si, na quebrada, acontece. Conspe, e houve um momento assim decisivo na sua carreira que você percebeu a necessidade de abordar e mais do que abordar, né, desconstruir esse estereótipo, né, ligado às pessoas pretas com o seu trabalho, assim, de que maneira que você acredita que os seus trabalhos hoje eles contribuem, né, para uma representação mais autêntica, né, e verdadeira da identidade negra? Não, eu acho que não tem um ponto de virada específico sobre isso. Antes eu fazia uns personagens que eram inspirados numa tribo da região do Omo Valley, na Etiópia.
eu li sobre, eu vi exposições sobre, mas nunca fui para lá. Então, assim, eu tinha esse contato de internet, eu via, e é isso, eu falava de um lugar longe. E é isso, o hip hop já me fala de um lugar longe. De qualquer forma, eu estou aqui em São Paulo e o bagulho aconteceu em Nova York. Esse foi o primeiro momento. Depois, peguei essa identidade e fui trabalhando em cima dessa identidade dessas tribos da região do Movado. Então, ainda era um lugar muito longe de mim. Eu acho que eu tinha essa coisa com. Acho que a maioria dos pretos de São Paulo tem essa coisa com a África imaginada, a África romantizada ali e tal. Quando eu tive mais contato com pessoas de África, quando eu pude trabalhar com pessoas e conversar, entender, eu vi que a gente era romântico, mas assim, a gente romantizava muito, a gente romantizava muito. E quando eu, ainda pensando numa coisa longe, eu tenho contato com as fotos do movimento Afropunk. Eu vi no primeiro ano, no segundo ano, um amigo meu, o Arthur, foi para lá. Depois ele me mostrou as fotos dele lá, fazendo um rolê e tal. Eu pensei, cara, isso tem tudo a ver. Essa foto do festival Afropunk e as tribos do Omovare, eles se adornam da mesma maneira. É cultura preta raiz de qualquer forma. Ali é uma coisa tribal nos dois lados. É tribal em Nova York, é tribal lá na Etiópia. E eu pensei, cara, isso acontece aqui, aqui em São Paulo, isso acontece aqui do meu lado, sabe? Tipo, a gente une essas duas coisas o tempo todo. A gente tem a questão do ritmo, a gente tem a questão do adorno, da vestimenta, da celebração. Do mesmo jeito que acontece numa tribo, a gente faz um baile no fim de semana aqui do mesmo jeito. A gente se adorna para ir. Do mesmo jeito acontece a celebração. Acho que isso acontece também no Candomblé. A gente vê essas coisas acontecendo, assim, as pessoas pretas agindo da mesma forma, só que em contextos diferentes. E foi isso que me trouxe para aqui, para a cultura, para a série Picadilha. Foi isso que eu pensei, cara, isso aqui em São Paulo acontece. Sabe? Aqui em São Paulo acontece. Acho que as pessoas pretas em São Paulo se organizaram dessa maneira. Então eu vou trazer isso para cá, trazer a conversa para esse lado aqui, o lado que eu vivenciei. Tá, vamos lá que a gente vai chegar em Picadilha. Mas antes da gente chegar em Picadilha, eu quero voltar a 3 passos aqui, aproveitar isso que você falou. Então, né, vamos dizer assim, que você começa numa pesquisa, né, que parte do Vale do Omo, na Etiópia, né, e numa investigação de vestimentas e adereços, né, e de que maneira que esses adereços são fontes de pertencimento, né, para essas comunidades, né, e para essas sociedades. E aí você vai percebendo através dos seus pares e do lugar onde você existe, né, e vive, que existe né, uma herança de África, de fato, dessa necessidade, na verdade, não de uma necessidade, mas assim, de um uso desses adereços como fonte de pertencimento também nas periferias. É isso mais ou menos que você vai construindo. Então, vamos dizer assim, que o seu trabalho ele parte de um lugar mais tradicional, né, digamos assim, em África, e vai aterrando, digamos assim, para um lugar mais dos seus pares, uma vez que você gostaria de, né, porque eu acho que isso é uma coisa que está muito ligada no seu trabalho, que é essa necessidade de dialogar com aqueles que, de alguma maneira, são seus comuns, né? Eu acho que isso é o forte do seu trabalho, né? É uma necessidade constante, não só no que você faz, mas nos lugares onde você quer estar presente, né? Eu acho que isso é o tempo inteiro, né? Que é você acho que talvez ouso dizer que a pior coisa que poderia te acontecer é algum dos seus pares não se enxergar nesses seus trabalhos, né? digamos assim. E aí, eu acho que você chega, né? Hoje, vamos falar aqui desse lugar, né? Da série Picadilha. Mas antes de qualquer coisa, né? Eu acho que vamos fazer esse recorte. Nem todo mundo que está ouvindo a gente é paulistano, é paulista. Eu sou carioca, picadilha não é uma expressão do Rio de Janeiro. E eu queria que você começasse contando o que significa picadilha.
ali no final dos anos 90 ali, isso eu comecei a ouvir essa expressão, e era muito sobre. A pessoa chegou, falava, ó, fulano tá na picadilha, filho. Chegou aqui na picadilha. E aí era usado para duas coisas, tanto para você chegar na moralzinha, tanto para você chegar discretamente. Tipo, chegou na picadilha, ninguém viu. Ou saiu na picadilha, ninguém viu. E também o sentido que eu uso, que é o sentido da roupa, da vestimenta. De você se sentir bonita aí, né? A partir do que você está vestindo. E que isso seja você também, é uma construção, é uma direção de arte. A roupa que você vai pôr é uma direção de arte. É, então no final dos anos 90 para o começo de 2000, eu comecei a ouvir isso ali na periferia. E isso, a gente carregou isso assim, por anos. E é uma frase que é uma expressão que já não se usa mais também, já não se fala muito disso. Hoje já, sei lá, mudou para várias coisas. Tem kit, tem diversos outros, diversas outras expressões aí para falar. E quando eu escolho falar picadilha, é exatamente para voltar nessa época. É exatamente para voltar disso, é para falar do que acontecia nessa época ali. Eu acho que é para falar das pessoas dessa época. Eu acho que é para trazer essa vivência hip hop do final dos 90, começo dos 2000. Que é uma coisa de. Né, nos Estados Unidos, o pessoal chama de os final dos 90 ali, Golden Era, né? Tem uma época do meio pro final de ser a Golden Era. E para mim não chega a ser a Golden Era, mas para mim é o início, né? Ali uma música do D2 fala ali, ele fala 1967, o mundo começou, pelo menos para mim. Então, pelo menos para mim, começou ali, a partir do final dos anos 90. Quando eu ganhei o mundo, não era mais com a minha família, né? Porque eu saía, via as coisas com meu pai, com minha mãe e tal, mas quando eu comecei a eu escolher o lugar que eu ia e conhecer o mundo ali através do hip hop, isso para mim uma coisa gigante, é uma coisa que eu ganho o mundo a partir dali. E eu acho que na história do hip hop é uma coisa que ficou muito marcada, assim. Acho que se você pensar que artistas do rap hoje que são consagrados como Rincon, Piolo, esses caras eu conheci no baile aqui do lado, aqui de onde eu moro hoje, assim. Então, acho que é um pessoal que teve uma mesma caminhada, assim, uma mesma caminhada e foi cada um se tornando referência no seu elemento do hip hop. Então a gente pode, me corrigir, ver se eu entendi, ver se as pessoas que também estão ouvindo a gente entenderam a gente, né? Vamos dizer assim, que a picadilha ela é a maneira que você encontra de trazer, né, esse lugar da vestimenta, dos adereços, dessa potência visual, né, de pessoas pretas para um lugar de hoje em dia, né, para o lugar que é hoje, que na verdade, vamos falar, né, como você falou, de um hoje em dia que quando começa para você, começa no final dos anos 90, né? Então eu acho que é Uhum. um pouco isso, né? Foi o lugar que você encontrou de trazer aquela sua pesquisa que você achava distante da sua vivência para uma pesquisa que continua falando do mesmo lugar de se apresentar socialmente, do mesmo lugar de enfrentar, né, o racismo, né, com esses adereços como um escudo, né, e como uma vestimenta para todos os dias, né? A picadilha ela é a maneira que, né, vou usar dizer, jovens, né, jovens pretos, né, também encontram para também enfrentar esses lugares todos os dias a partir das suas vestimentas. Seria isso? Sim, sim. Eu acho que não tem esse recorte jovem. Eu Ah, acho que isso não é uma coisa de jovem, assim. Acho que é uma coisa de qualquer um. Se for no baile hoje, sei lá, do Aristocratas, que é um baile tradicionalzaço dos anos 50 aqui em São Paulo, você vai ver que a galera se veste muitíssimo bem. E isso é o identitário, assim, né, sabe? Então, como a gente estava conversando esses dias aqui, e estava tendo uma conversa parecida com essa, né? E eu falei sobre ter as épocas, né? Então tem a vestimenta do baile ali dos anos 50, aí depois tem a do
final dos 70, dos 80, e a partir do hip hop isso começa a mudar. O hip hop ele vem muito ligado à moda, né? Ele já vem muito ligado à moda. Essa semana eu comprei semana passada, faz 2 semanas, acho. Eu comprei uns discos do Run DMC. E aí eu tava conversando aqui sobre isso, assim, sobre o streetwear começou aqui, começou com o Run DMC. O streetwear é dali, assim. Então, a coisa do tênis Adidas, da calça larga, da jaqueta de couro, da camiseta gigante. Então, é uma coisa que começa a partir dali. Então, assim, é pensar de 87 para cá. Sabe? Essas pessoas estão vivas. Então, é, a minha pesquisa tem ido para um lado de também de investigar o início da ocupação preta na cidade de São Paulo, né? Pós-abolição, ou até mesmo um estágio antes da abolição. Como que essas pessoas foram conseguindo lugar na sociedade, assim? Então, acho que tanto aqui no Rio de Janeiro também aconteceu isso, tinha essa questão da lei da vadiagem. É, a sociedade foi criando, né? O governo, a prefeitura, o Estado foi criando maneiras de manter as pessoas pretas fora da, da estrutura de trabalho. Então, assim, vieram imigrantes, foram, né, tiveram incentivo para vir para a cidade de São Paulo e as pessoas pretas foram ficando de lado, as pessoas pretas moravam no centro de São Paulo, as pessoas pretas foram sendo jogadas para a periferia. E a questão da vestimenta sempre foi, sabe, a vestimenta sempre foi uma questão, porque no primeiro momento você tinha que ter um sapato, você não tinha trabalho. E aí, se você estivesse andando descalço na rua, você podia ser preso. Então, você não tinha quantas roupas você poderia ter naquela época. Então, dependendo do lugar, você não poderia estar sujo. Só que não tinha asfalto na cidade de São Paulo. Você tinha que andar no barro. Como que você não ia poder entrar com a barra suja de terra no lugar, sendo que você mora no lugar que é só terra? Então, eu tenho feito essa investigação aqui do começo da cidade de São Paulo para cá, porque eu acho que a vestimenta e a população preta sempre estiveram muito ligadas, assim, essa questão de estar bem vestido sempre esteve ligada à sobrevivência da população preta na cidade de São Paulo. Eu estou falando da cidade de São Paulo porque é da onde eu estou, né? É da onde eu posso falar com mais propriedade. Com certeza não é um privilégio da cidade de São Paulo, né? É uma estrutura, né, racista de toda a sociedade brasileira, né? Tem até eu não sei bem essa história, mas tem uma história das igrejas, né? De quem podia entrar, de quem não podia entrar, essa coisa de limpar o pé do barro, né? Na hora que você vai entrar, né? Que é isso, né? Não tinha. Então tem uma série de questões, e acho que também não à toa, né? E, enfim, eu não tenho nem tenho conhecimento, nem lugar para falar disso, mas esse lugar, né? O lugar dos sapatos, né? Para as pessoas pretas, né? Essa importância de sapatos sempre muito vistosos, né? E acho que isso é o que. E é muito interessante, né? Porque o que eu acho mais potente do Picadilly é isso, é que você vai fazendo digamos, uma reatualização, né, desse lugar e dessas vestimentas, né, para o que é hoje, né? Mas a história ela não é nova, né? Ela é apenas uma revisitação a partir de símbolos, né? Que hoje conferem a vestimenta contemporânea, né? Eu acho que é um pouco por aí. E aí, como é que é, assim, aí você contando mais da sua pesquisa, né? Como é que é o seu processo, assim, né, de pesquisa e de seleção, né? E de que maneira, né, você vai encontrando esses elementos para falar dessas afirmações, né? Como é que você traz isso? Queria que você contasse mesmo como é que é a sua, porque a gente aqui não tem a imagem da sua pesquisa, mas se você pudesse, em palavras, contar para quem está ouvindo, entender, falar, então eu gosto de botar, né, os personagens XXX, mas de que maneira que você vai, digamos, materializando, né, imageticamente
esses símbolos e essas pesquisas que são tão importantes, né? E foi legal porque acho que a gente fez um arco, né, de uma narrativa que você começa lá do começo e que desde o início da sua fala você vai falar sobre o lugar da roupa, né, sobre o lugar da vestimenta lá atrás, né? E foi engraçado, não sei se você percebeu, mas você se apresentou. Eu estou usando uma camisa oversize. E é louco, porque não dá para ver. Eu também não estou vendo se está usando uma camisa oversize ou não. Mas é um statement, né? De eu aqui falo desse lugar, desse símbolo, que é um símbolo do hip hop, né? Mas eu fui pela sua audiodescrição. Você falou que tava com uma blusinha, eu falei, "Ué, então eu vou falar que tá com a camiseta." Bom, mas eu acho que essa pesquisa ela está acontecendo. Essa pesquisa está acontecendo porque não é uma coisa, assim como muito da história preta no Brasil, não é uma coisa que está ali, documentada facilmente ali. Eu não posso ir no museu do imigrante e pegar informações ali. Não estão, não estão, tá? A gente vem conversando, aí tem historiadores, alguns historiadores, e que também é uma coisa, é assim, a pessoa descobre uma informação aqui hoje. E aí é essa pessoa que está com essa informação. E até ela escreveu um livro e que isso se passe por aí e tal. Então, eu venho conversando com historiadores aqui em São Paulo, com pesquisadores, e para esse projeto, para 2025, eu quero trazer esses historiadores para uma questão, para mais perto de mim, quero trazer historiadores para mais perto, para fortalecer essa questão teórica do Picadilly, porque eu quero que isso conte uma história mesmo, quero que tenha essa história do desenvolvimento da população preta em São Paulo, fazendo esse paralelo com o Picadilly. Assim, eu acho que é para aí que eu quero carregar essa pesquisa. No falando sobre o visual é o seguinte: eu geralmente pego fotos de modelo, fotos de moda, eu pego essa pose de fotos de moda. Só que aí a roupa eu vou pegando, assim, eu vou pescando, sabe? Então, tô na rua, às vezes eu tiro foto, às vezes eu só fico com aquilo na memória mesmo. E eu vou montando looks, assim, eu vou montando visuais, lookbooks aqui. É isso que são os sketches da série. Ah, o que tá para vir mesmo, só quem for na exposição. A gente tem, né? A gente tem um projeto de exposição aí. Para saber o que vai ser isso no final, só quem for na exposição. Então, você já fique de olho, acompanhe. Mas eu acho que tudo é uma bagagem que eu vou juntando agora nessa série 25 anos. Eu trabalhei com um desenho de estampa de roupas de 2007 até 2012. Porque já era uma coisa que eu fazia em casa. Eu comprava camiseta branca. Tinha uma loja aqui em São Paulo, chamava Pelicano. Essa loja vendia camiseta tipo a R$ 3, camiseta branca. Eu comprava a camiseta branca ali e fazia os desenhos de camiseta. Eu pegava ali toscamente, fazia com tinta para tecido. E isso foi se desenvolvendo, assim. Eu fui desenvolvendo essa técnica e eu carrego isso até hoje. Até hoje eu faço alguma coisa em tecido, com tinta para tecido. Mas foi isso que, quando eu me formei em design gráfico, foi isso que me fez ir para desenhar roupa e não para agência de design, sabe? Era essa paixão, essa questão de gostar mesmo de roupa de vestuário. Então eu trabalhei um tempão, assim, eu fiz de tudo, assim, de surf, de skate e, sei lá, eu aprendi, trabalhando, eu aprendi a fazer modelagem, sabe? Então, eu já estive em várias partes, assim, em várias etapas do processo de estamparia. E eu trago isso para cá agora também, assim. Então, esses estudos, muitos personagens têm roupas que não existem, são roupas que eu falo, essa aqui eu queria ter feito essa roupa. Eu queria que essa roupa existisse, também eu faço essa coisa na tela. Então, são estudos que estão vindo aí. Ah, que demais. É isso, né? Eu acho que é essa importância, né, de uma construção de uma nova pinacoteca, assim, né, a partir desses elementos que não estão no registro, né? É esse senso de uma necessidade, né, um senso de urgência, obviamente, né, que a gente tem de precisar fazer outros registros, né? E, enfim, através não só de pesquisas teóricas, também como do seu trabalho, né? Eu acho que isso Uhum. é o que é mais potente.
Bom, infelizmente, a gente está chegando no fim de mais um episódio do Abordaria. E que essa conversa aqui foi maravilhosa, Conspe. Toda vez que eu falo com você é um mega aprendizado, é muito bom, assim, eu sempre penso isso, falo, gente, o Conspe devia falar mais sobre, sobre a trajetória dele. Muito obrigada por compartilhar. Eu tenho certeza que as pessoas que vão ouvir, elas também não conhecem metade do que você contou, né? E vai ser muito bom. Elas vão conhecer não só mais do seu trabalho, mas também vão entender da onde que você parte, né? E da onde que você e tudo que você já vivenciou é muito bom, porque aí você contando, né? A gente de alguma maneira vai vivenciando aquilo também e vai entendendo que o seu trabalho ele não chega aqui à toa, né? Ele chega aqui pautado em uma série de vivências, né? Porque eu acho que é bem sobre isso, né? O seu trabalho vai falar das suas vivências, né? De diferentes formas, assim. É sempre muito bom, apesar de eu já conhecer bastante do seu trabalho, é sempre bom poder falar mais sobre ele. Queria te convidar aqui para, enfim, deixar falar se você tiver mais alguma coisa para falar, se você quiser agradecer. Queria mais uma vez te agradecer por essa conversa maravilhosa, que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar de ouvir. Eu, não, agradeço a chance de poder falar também, né? Eu acho que passei um tempo acumulando conhecimento e fazendo essa pesquisa e muito processo introspectivo, assim, isso foi muito uma coisa de ateliê. E agora é o momento em que eu quero colocar isso pra rua mesmo, quero que a galera entenda essa porquê disso, né? Só foi jogado na rua a série da Picadilha. E agora eu quero que a galera entenda, eu quero conversar, eu quero mesmo chegar nesse lance da pesquisa escrita também, não só no visual. Então, eu agradeço o convite, eu agradeço, né, por ter sido só eu no episódio aqui, pude falar bem, pude falar, fiquei feliz com o tanto que eu falei, o tanto que eu pude explicar sobre a minha trajetória. E também é legal ver você sintetizar, assim, as coisas que eu falei, é bem bacana, assim. Então, agradeço sempre, paciência aí, Mari, você. Então, obrigado. E a você, nossos ouvintes, esperamos que tenham gostado tanto quanto nós. Se essa conversa te inspirou, não deixe de conferir o trabalho do Consp e da Aborda nas redes sociais que estão na descrição desse episódio. Lembrando que a Abordaria é um espaço de diálogo e queremos muito ouvir vocês. Envie suas sugestões, comentários ou histórias para o nosso e-mail oi@aborda.com.br. Queria dizer que, além desse episódio com Consp, a gente tem vários episódios no Spotify e no nosso YouTube. Então, lá vocês vão poder conferir uma série de episódios que a gente vai falar sobre o mercado, que eu converso com outros artistas, enfim. Tem uma série de temas lá que são muito legais e vale a pena ouvir e seguir a gente e compartilhar e indicar para os amigos. Fiquem ligados nos próximos episódios, tem muita coisa para vir. E um abraço e até a próxima.